Então, pessoal, primeiramente, muito bom dia, tá? Obrigada pela presença de todos, pelo tempinho de vocês destinado ao nosso treinamento. Eu falo da Atlas, Inovações e Tecnologia, o Vinícius também, está aqui da empresa. E a Atlas nada mais é que uma empresa para gestão de terceiros, tá? Então, contratos com o e-mail de vocês, com o contato de vocês, foram adicionados na plataforma, então deve ter chegado algum comunicado no e-mail de vocês a respeito, tá? De algo relacionado à nossa empresa, que é isso, tá bom? São os contratos que foram adicionados. E aí, qual é o objetivo desse treinamento? É dizer como que vocês vão é, fazer dentro da plataforma, tá? Como é que vocês vão agir na plataforma para poder, enfim, botar os efetivos, levantar a documentação relacionada tanto aos efetivos quanto uma documentação relacionada à empresa, tá bom? E aí eu gostaria de pedir que não há problema nenhum vocês me interromperem no meio do treinamento, tá? No meio do que eu estiver falando, para dúvidas relacionadas ao que eu estiver explicando. E aí, acho que alguém se espirrou, saúde. E aí no final, eu só vou pedir que no final, assim, se alguém tiver alguma dúvida, que for o nosso fornecedor já há algum tempo, já estiver trabalhando com a gente há algum tempo, que no final do treinamento, tá? Só para não tiver pra gente não ficar retomando várias vezes a explicação. Ah, tem fornecedor querendo entrar? Alguém falou isso? Foi você, Vini? Não tô conseguindo visualizar ninguém aqui. Isso. Eu mando o link para ela. É Mariana Lemos. Deixa eu ver. Mariana Lemes. Mariana Lemes? Entrou em É, contato com ela falou, você? ela falou que recebeu o comunicado. Não, tá pelo time de atendimento. Recebeu o comunicado, mas também não tá conseguindo entrar. Tá, pode tentar fazer ela entrar, por favor, tá bom, Vini? Tá bem. E aí, pessoal, dúvidas relacionadas, né, de fornecedores já estão trabalhando com a gente. Dúvidas relacionadas à documentação, alguma questão que houve. Eu vou abrir um espacinho no final para vocês poderem falar sobre todas essas dúvidas, tá? Só no meio do treinamento que eu solicito que sejam dúvidas relacionadas enfim, ao que você tem que fazer na plataforma, basicamente, tá bom? Podemos seguir assim? Certo? Bom, vou começar aqui compartilhando a tela. Depois vocês só me sinalizem, por gentileza, se vocês estiverem vendo a minha tela, tá? Já estamos vendo. Perfeito. Deixa eu ver só um negócio aqui. Obrigada, Isa. Bom, pessoal, no início, o que vai acontecer, tá? Vamos começar desde o princípio. Vocês vão receber lá o link, tá? De acesso da plataforma. E aí, vocês vão entrar em algo parecido com isso daqui. O que vocês vão precisar fazer? O mesmo e-mail que chegou o link para vocês, tá? O link da nossa plataforma, vocês vão colocar esse e-mail aqui, tá bom? Então, o meu é esse. Mas aí vocês vão colocar o e-mail de vocês. E aqui vocês vão definir na verdade, quem é novo, vai criar uma senha, tá bom? Então, pode botar aqui esqueceu sua senha, não tem problema. E aí vai vir aqui, vocês vão determinar o e-mail que foi enviado para vocês, que chegou a solicitação. E aqui, a Mariana Lemos entrou. Obrigada, Vini. Olá, Mariana, tudo bem? E aí aqui vocês vão determinar, né? Clicar aqui, não sou robô, e vai enviar o link, tá bom? E aí vocês vão seguir lá as informações para vocês definirem uma senha, ou então, se alguém já é um fornecedor antigo com a gente, esqueceu sua senha, também é o mesmo mecanismo, tá bom? Só para vocês poderem ter acesso à plataforma, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir um chamado para a gente, que a gente ajuda vocês com isso. Não sei se alguém quis perguntar alguma coisa agora. Pode perguntar. Olá, tudo bem? Eu tinha entrado em um link incorreto. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu vi que alguém começou a gravação, então todos nós que estamos na sala vamos ter acesso à gravação, né? Porque eu perdi os 10 primeiros minutos. Os 10 primeiros minutos foram só de introdução, você não perdeu nada do treinamento em si, tá bom?
Ah, tá ótimo, porque eu não tenho acesso à ferramenta que você está mostrando para Aham. nós. A gente vai receber os acessos posteriormente, eu imagino, certo? Então, a gente liberou os acessos de contrato e aí deve ter chegado alguma informação no link para você de acessar, para você poder criar alguma senha. Se não chegou, a gente vai, no finalzinho, você pode falar com a gente que não chegou e aí a gente vai resolver a sua questão, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Aparecido, pode falar. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Tudo Bom bem? dia. Bom Joia. dia. Eu sou Bom. contador de um prestador de serviço da Algar, JHF Telefonia. Uhum. Acho que foi ali por meio de agosto que o link de acesso que você passou aí agora virou. Para entrar, precisou ser digitado um código que o meu cliente, né, a JHF, recebe no e-mail. Tem Aham. alguma outra forma que eu possa acessar sem que eu tenha necessidade de pegar esse código com eles? Então, a gente fez uma atualização que a gente agora está fazendo uma entrada em 2 etapas, tá? Então, uma validação em 2 etapas. Isso. Provavelmente é esse código que você está falando. Isso mesmo. Então, quando você tenta acessar com aquele link, com aquele e-mail, ele vai chegar para esse e-mail esse código que você precisa copiar e colocar ali na plataforma. Ele não está chegando para você, é isso? Não, eu pedi até para o pessoal olhar, para o José Alberto, que é o responsável lá pela JHF. Ele disse que não achou no e-mail. Eu acho esse acesso de verificação em 2 etapas um pouco difícil para o meu dia a dia. Eu que coloco as informações trabalhistas lá, né, todos os documentos. Sim. Teria alguma outra forma, um segundo e-mail para que eu possa acessar? Um segundo e-mail, você diz que não passasse pela aprovação em 2 etapas? Isso, Então, parecido hoje, realmente a gente está fazendo uso da validação em 2 etapas, por mais uma questão de segurança mesmo, tá bom? Para que certo. todos estejam ali respaldados com relação ao seu acesso. Então, infelizmente, eu não vou ter como te ajudar com relação a essa parte, mas eu posso depois ver com você a melhor forma de você tratar, às vezes de facilitar o seu acesso ou de uma outra pessoa que esteja te ajudando, tá bom? Tá Aí a certo. gente pode ver isso ali no finalzinho do treinamento, pode ser? Pode sim, tranquilo. Tá bom. Não esquece de me Obrigado. chamar, tá? Nada. Então vamos lá, pessoal. Uma vez que vocês entraram na plataforma, fizeram aquela etapa lá do esqueceu minha senha, se alguém esqueceu, ou para fazer uma nova senha, tá bom? Vocês vão ter acesso à plataforma de fato. E aí vocês vão cair já nessa visão aqui. Se porventura alguém cair numa visão diferente, que pode ser a parte de administrativo, tá? Porque a nossa tela ela é dividida em 2 partes, a nossa plataforma. Uma que é o admin, que é uma questão de parametrização, e a outra que é o AFM Gestão, que é essa, de fato, onde vocês vão estar tratando todas as atividades que eu vou elencar aqui hoje, tá bom? É muito simples você mudar de uma tela para outra. É só você clicar aqui nesse ferramentas, tá bom? Que eu mostrei aqui embaixo. E aí vai ter admin, porque eu tô na FM Gestão, vai ter o admin. Se você tiver no admin, vai ter escrito AFM Gestão. E é só você clicar que você vai migrar de uma página para outra, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, nessa tela aqui do FM Gestão, vocês vão ver esses contratos. São os contratos que foram linkados a vocês. Podem ser contratos, se vocês são fornecedores de outras empresas que já trabalham com a gente, tem contratos aqui vão ter contratos de outros clientes além da Algar, tá? Então, para vocês é um ambiente único, independente do cliente que vocês tiverem, mas enfim, todos os contratos aqui com a Algar estarão dispostos nessa página, tá bom? E aí vocês vão identificar, vocês conseguem estar identificando por vários filtros. Por número do pedido, tá? Vocês conseguem identificar pela razão social. Vocês conseguem estar identificando pelo CNPJ, por SLA, tá? SLA padrão que a gente fala é o nosso normal de validação, de tempo de validação, e o emergencial também pode estar aparecendo aqui para vocês, que é uma validação mais rápida.
Então, status, cadastro no sistema, enfim, todos esses que têm esse íconezinho são possíveis de vocês estarem filtrando para identificar, tá? Se é que tiver uma quantidade significativa de contratos, para poder facilitar a busca de vocês pelo contrato que vocês estão procurando, tá bom? Então, aqui vocês vão entrar em qualquer no contrato respectivo, tá? Da Algar, que vocês vão precisar trazer as informações. E aqui no início, essas informações elas já vão vir preenchidas, tá bom? Porventura, pode vir alguma informação aqui de contrato, talvez, que vocês tenham que preencher de contato, tá? Mas o ideal, ela deve vir preenchida já, vocês não vão ter que fazer nada nessa página, tá bom? E aí, vão vir para essa abazinha aqui, ó. Depois de informações gerais, a gente vem para essa abazinha aqui, que é efetivo. E aí, o que vocês vão fazer, o que vocês vão realizar nessa página? É a subida dos funcionários, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vocês têm um contrato, tem o pedido com a Algar, e aí vocês vão entrar no contrato e vão identificar quais são os efetivos, quais são os funcionários que fazem parte desse contrato, que atuam nessa unidade da Algar, tá bom? Aqui, inclusive, em informações gerais, vocês conseguem estar identificando qual é a categoria, tá bom? Relacionada. E qual é a unidade que a gente está tratando, ou seja, qual é a localidade que a gente está tratando desse trabalho, tá bom? Então, vocês podem estar identificando por isso, para saber quais são os efetivos que vocês têm que colocar aqui. Então, vocês vão clicar em efetivo e vão adicionar. Vocês têm duas formas de adicionar. Uma forma é baixar a planilha, modelo aqui, que ela vai subir em Excel, tá bom? O template em Excel, e vocês conseguem subir em massa, tá? Os funcionários. E aí, vocês vão preencher essa planilha, tomando muito cuidado, porque a planilha ela tem uma validação de dados, tá? As colunas, elas têm validação de dados. Então, as colunas que houverem validação de dados, vocês vão precisar colocar exatamente a informação que aparece ali. Se vocês tentarem colocar uma informação diferente daquela, por exemplo, uma função, por exemplo, uma atividade, se vocês tentarem botar uma informação diferente, o sistema ele não vai conseguir identificar e não vai subir, tá bom? Então, quando tiver validação automática, validação de dados, que aparece uma setinha e vocês precisam selecionar qual que tomem cuidado com isso, tá bom? Para ter exatamente o que está escrito ali, para poder não dar erro na hora de vocês subirem essa planilha. Mas é bem simples o preenchimento, tá bom? Se forem poucos funcionários, não há problema também subir por tela, que é só clicar nesse maisinho aqui. E aí vocês vão ter que preencher essas informações aqui relativas ao efetivo, tá bom? Informações essas que são o CPF ou registro de estrangeiro daquele funcionário, a situação dele dita se ele está ativo, se ele está exercendo a sua função ali dentro do contrato, tá? Se ele está exercendo atividade. Inativo, se por alguma razão ele está inativado, ele ainda não está exercendo a sua função ou parou de exercer a função, tá bom? Ou se ele é folguista, tá? Vocês têm essas opções para selecionarem aqui. Vocês vão determinar o nome da pessoa, o nome completo daquele funcionário. Gênero aqui, tem algumas opções. O PIS, tá bom? Para informar. Data de nascimento, raça. Aqui vocês vão determinar a modalidade de contratação dele, se ele é CLT, se ele é um PJ, se ele é autônomo, estrangeiro, tá? Jovem aprendiz. Função, e aí a função, mais uma vez, esses são os campos que vêm determinados com uma validação de dados ali na planilha, tá? Então, vocês vão escolher um auxiliar de limpeza. Aí vocês vão descrever aqui e vão selecionar o nome que aparecer aqui, tá? O que é referente à atividade que vocês estão escolhendo. Então, é só pesquisar que ele vai filtrar aqui e vocês conseguem colocar. E esse campo aqui, ele é bem importante, que é o campo de atividade. O que é esse campo de atividade? Vocês sempre estarão preenchendo ele, mas vocês podem declarar que não há nenhuma atividade crítica para aquele funcionário e que há atividades críticas para aquele funcionário, tá? Então, aqui, ó, tá o não realiza atividade crítica
E a gente tem as demais opções para alguma atividade crítica. E o que seriam essas atividades críticas? As atividades críticas seriam um trabalho em altura, um trabalho com eletricidade, tá? Aqueles trabalhos que normalmente exigem uma NR. Eles são determinados como atividades críticas. E aí vocês, por exemplo, a NR35, e a gente está falando de um trabalho em altura. Vocês podem pesquisar já por altura aqui, que ele vai vir descrito algumas atividades. Então, atividade em altura acima de 2 metros, faz parte da equipe de salvamento em altura, tá bom? A gente tem algumas opções aqui para vocês estarem selecionando. E aí, se esse funcionário, somente se esse funcionário fizer alguma dessas atividades críticas, vocês precisam selecionar e pode selecionar mais de uma opção, tá bom? Não tem problema, eu consigo selecionar mais de uma opção. A não ser que seja essa aqui, ó, não realiza atividade crítica. Aí ela é uma vez só, mas se eu selecionar aqui outras, ele consegue selecionar várias vezes. Tá bem? Então, é importante estar prestando atenção nesse campo. Aí aqui o tipo de moradia, tá? Residente local, hotel. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu escutei uma vozinha. Acho que não. Tá bom. E aí, a gente vai determinar aqui sobre início e fim de atividade, tá? Para colocar a data mesmo do início, quando que esse funcionário ele inicia as atividades dele, ou o fim das atividades dele, né? Esse campo, ele, na verdade, é bastante importante, ele pode ser preenchido sempre, tá? Mas quando ele não é preenchido, o que o sistema, né, o que ele vai entender? Quando esse campo não é preenchido, ele está informando, você está informando que este funcionário, ele vai estar agindo, ele vai estar tendo função, vai estar praticando a sua função ao longo do contrato por inteiro, ao longo da vigência inteira daquele contrato, tá bom? Aí, se ele tiver algum período dentro daquele contrato, dentro da vigência daquele contrato, vocês vão colocar quando que ele inicia e quando que ele termina, tá bom? Mas se ele for exercer a função pelo contrato por inteiro, não tem a necessidade de informar isso, tá bem? O sistema vai fazer esse entendimento. E que vocês vão colocar as outras demais informações, né? De salário, escala, tá? Início da jornada aqui com relação à hora, tá? Esse funcionário ele começa às 7 da manhã, vai até às 16, enfim. Aqui vocês colocam o início e aqui vocês colocam o final dessa jornada. Determinar se ele tem intrajornada descansada ou intrajornada remunerada, tá bom? Que é no sentido de horário de almoço, tá? A gente tá falando aqui da intrajornada, é o horário de almoço. O intrajornada descansada é justamente esse horário de almoço, tá? Determinado ali com 1 hora, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Temos a intrajornada remunerada, que é quando esse funcionário, ele no seu horário de descanso, ele teria que estar exercendo a função ainda, tá bom? Uma relação aqui. E aí vocês vão determinar qual é o tempo, quanto tempo, né? Então, se tem intrajornada descansada, vocês colocam aqui quanto tempo que é, 1 hora, meia hora, enfim. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Horas extras, se houver. E aqui vocês determinam trabalho em feriado, né? Então, sim, dia remunerado, sim, esse funcionário ele vai trabalhar no feriado, porém ele vai ganhar por isso, tá? Não, ele não trabalha em feriado. Sim, ele trabalha no feriado, mas terá folga compensada. Insalubridade, vocês vão determinar aqui qual o percentual, se houver. Periculosidade, a mesma coisa. E gratificação por acúmulo de função, só se houver também, tá? Se aquele funcionário estiver exercendo mais de uma função ali, normalmente vem um percentualzinho aí de acúmulo de função. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não. E aí, uma vez que vocês preencheram todas essas informações, vocês clicam em salvar, tá? E aí, salvando, já vai vir aqui, já vai subir o funcionário, a linha dele aqui para vocês estarem visualizando. Então, mais uma vez frisando, aqui vocês vão colocar somente os funcionários que estão exercendo alguma função
dentro desse contrato para a Algar, tá bom? Somente os funcionários que estão trabalhando lá. Não são todos os funcionários da sua empresa, tá bom? São só os que estão exercendo atividade dentro deste contrato, tudo bem? Aí vocês vão determinar aqui a listagem, pode subir tanto por tela, dessa formazinha que eu expliquei, clicando aqui no mais, ou por planilha, que a gente recomenda quando for uma forma massiva, né? Vocês estão subindo muitas pessoas ao mesmo tempo, tudo bem? Assim que faz. Bom, aqui a gente fala também sobre subcontratada. A relação com subcontratada é somente via autorização da Algar, tá bom? Então, uma vez que a Algar autorizou a subida de uma subcontratada para esse contrato, tá? Existe esse cenário. Vamos estar liberando a subcontratada aqui, e aí fica por responsabilidade de vocês, e não da subcontratada de vocês, subir a documentação na plataforma, tá bom? Então, vai aparecer aqui, ó, eu vou voltar na parte de contratos, tá? Vai aparecer aqui para Mariana, vocês. é a Oi, Luma quem me aqui. chama? Oi, Luma, Lu, tudo bom? só fazer uma ressalva aqui, né? É porque o Claro. nosso contrato atual aqui na nossa minuta padrão, a gente não tem uma permissão expressa para subcontratos, tá? Então, lembrando só o pessoal todo aqui que está assistindo, e quem tiver, né, subcontratado tem que estar autorizado em contrato para que seja utilizada essa funcionalidade. Justamente. Muito obrigada, Luma. Então, conforme a Luma disse, tem que estar autorizado, tá, por eles. Tem alguém que levantou a mãozinha. Mariana, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida, porque hoje no modelo de faturamento que nós temos, mensalmente é exigido que o time faça o envio de uma proposta comercial individualizada, contendo o nome desse profissional, valor hora, né, quantidade de horas em alocação, e o número 7, que é o número interno de vocês, isso falando da Algar Telecom. Então, vai ser essa proposta comercial que eu vou subir nessa tela? Aqui na tela você não vai estar subindo nenhum documento, tá? Você vai estar subindo apenas as informações de efetivo, as pessoas que estão trabalhando ali, naquele contrato, tá? Eu não sei se eu consegui me deixar bem clara com relação a isso, mas aqui a gente ainda não está subindo nenhum documento, tá bom? Tá bom. Essa proposta, Mariana, que você precisa enviar, normalmente é para medição do seu contrato, para comprovar que o serviço foi executado. Aí está relacionado ao seu pagamento. Então, não está relacionado aqui ao cadastro que a Mariana acabou de explicar sobre os funcionários dentro da plataforma. Então, são informações diferentes, né? Você envia a proposta executada para realizar o pagamento, comprovar que o serviço foi executado. E aqui a Mariana está explicando para a gente como que cadastra o efetivo. Então, é quem presta serviço para alguém. Tudo bem, obrigada. Certo. Aí, nesse caso, porque eu estou entendendo que aqui é o início do processo, a gente não vai emitir as notas fiscais e subir nessa plataforma, por exemplo. Não. Aqui vocês não vão emitir nenhuma nota fiscal, tá bom? O máximo que vocês vão fazer é trazer essa nota fiscal para dentro da plataforma, se houver o pedido disso na matriz documental, tá bom? Vocês vão ter que extrair a nota fiscal de algum outro lugar e imputar aqui. Acho que a Isa quer falar alguma coisa, Isa. Isso, eu entendo esse processo, mas eu digo porque aqui, como eu perdi esses 10 minutos, talvez é por isso que eu esteja confusa, né? É porque eu estou entendendo que a gente vai cadastrar os funcionários, né, que estão atuando via outsourcing para vocês, mas eu entendo que toda essa gestão aqui seria para fins de faturamento também, certo? Na verdade, Mariana, essa plataforma é exclusiva e é oficial, né, para acompanhamento da documentação acessória trabalhista, previdenciária e fiscal. Ela não está relacionada ao seu faturamento, mesmo que possa impactar ali indiretamente. Então, aqui, quando vocês assinaram o contrato, ela tem a obrigatoriedade da apresentação da documentação relacionada aos funcionários que prestam serviço para H de forma locada. Então, nessa plataforma, você vai cadastrar o efetivo e cadastrar toda essa documentação acessória, trabalhista, previdenciária e fiscal. Então, é exclusivamente sobre esses temas que você vai incluir dentro dessa plataforma AFM Gestão. Não sei se você é fornecedora antiga da Algar, mas antes o pessoal solicitava via e-mail. Então, o e-mail foi substituído por essa plataforma. Nada mais é do que aquela documentação que você já enviava antes.
questões sobre as questões trabalhistas, enfim, que eu citei, entendeu? Agora tá entendido. Obrigada, Isabel. Ok. Imagina. Obrigada, Isa. Perfeito, então, Mari. Vamos seguir aqui, tá? Pessoal, então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou seguir para a próxima etapa, mas antes eu vou colocar o meu computador para carregar, que ele já anunciou aqui que ele está com a bateria fraca. Peraí, só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Então, uma vez vocês já visualizaram o contrato, já entenderam como é que sobe o efetivo, como é que sobe o funcionário que está alocado, tá? Está trabalhando, está exercendo uma função, uma atividade, praticando um serviço ali para a Algar dentro daquele contrato, tá bom? Bastante atenção a esses pontos. E uma relação subcontratada, que somente com a autorização da Algar, tá? Vai estar lá o campinho para vocês. Normalmente, quando é sub, aparece assim, ó. Vem o número do contrato e a sub relativa a ele, tá? Então, ele aparece do mesmo jeitinho para vocês. E aí tem os mesmos campos de efetivo, tá bom? Para cadastro de efetivo, relativo àquela subcontratada. E frisando que é só com autorização da Algar, tá bem? Bom, pessoal, e aí, feito isso, essa primeira etapa, bem simples, subir os efetivos. Depois disso, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam vir aqui, ó, em acompanhamento de entrega, que é aqui que vocês vão ver como é que está a relação de documentação, tá? Desses funcionários e também da empresa. Então, a gente tem uma listagem ali combinada com o Algar de quais são esses documentos que precisam ser solicitados para vocês. Então, como a Isa estava ali falando, né, determinando quais seriam, né, os pontos principais de documentos que vocês vão estar subindo aqui. Ele vai vir com uma listagem já aqui, ó, para vocês. Então, ó, cada linha é um documento, tá bom? Então, ó, licença, aqui são exemplos, tá? Mas foto 3x4, integração completa, carta de acesso. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? O nosso ambiente teste. E não são os documentos de fato pedido pela Algar, tá? A gente está num ambiente teste. E aí, aqui no finalzinho, vocês vão ver esse ícone aqui, ó. E aí, esse ícone, vocês vão clicar nele, vocês vão precisar clicar. Deixa eu ver, acho que é essa asa aqui, talvez. Vocês vão ver que aí vocês vão clicar, vai abrir uma modal, aí vai falar ASO, né? Vocês vão precisar enviar a ASO periódica do funcionário tal. Aqui vem o nome do funcionário, tá bom? Relativo, aqui também nas colunas vocês vão conseguir ver qual é esse funcionário. E aí vocês vão clicar em Upload, vão clicar em Upload aqui de novo, e vão procurar o arquivo relacionado à ASO desse funcionário no computador de vocês, tá bom? Vocês vão procurar aqui e vão clicar 2 vezes para ele poder fazer o upload aqui na modal, tá bom? Se tratando de um documento relativo à validação, então ficha de entrega de EPI, ASO, qualquer documento que é relativo à validade, tá bom? Vocês vão ter que determinar aqui, ó, escrever qual é a validade que está determinada dentro do documento que vocês estão fazendo o upload, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, esse documento está dizendo que a validade dele é até 31 aqui de outubro de 25. Deixa eu colocar aqui, tá bom? Aí vocês vão enviar, clicar em enviar, e esse documento, na mesma hora, vai sumir dessa tela, e vai vir, ó, aqui em cima a gente tem uns filtros. Ele vai sair de atrasados e vai subir para entregues. Ele vai vir aqui, ó, para entregues. Então, o que são esses filtros? Aqui vocês vão visualizar todos os documentos que estão atrasados, que vocês precisam estar realizando o envio. Sejam eles documentos que vocês nunca realizaram o envio. Então, aqui, ó, vocês vão identificar pela cor. Esse laranjinha são documentos não enviados no prazo, tá? Então, vocês passaram do prazo de envio. E aí, a gente consegue ver... Deixa eu ver aqui, se eu vou achar para vocês. Ó, o prazo de envio aqui no final, tá vendo? Aqui tem o prazo de envio. Então, 1/1 de 24 já passou, então ele entrou como um documento atrasado, tá bom?
E aí, esse marronzinho aqui, esse mais escuro, são os documentos reprovados pelo cliente. Então, houve a validação, vocês enviaram a documentação, houve a validação e ele ficou reprovado, tá bom? Ele ficou recusado. E aí, um detalhe bem importante. Todo documento recusado hoje na nossa plataforma, ele vem com o descritivo, uma observação do porquê esse documento não foi aceito. Então, vocês sempre estarão cientes do porquê que aquela documentação não foi aceita, o que precisa ser modificada nela para ela poder ser aceita futuramente, tá bom? Então, uma vez que vocês olharam, meu documento foi reprovado por conta disso, vocês vão fazer a adequação daquela documentação e vão enviar ela novamente, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar o documento para mostrar para vocês. Não vou encontrar agora, mas enfim. Esse documento ele sempre vai vir com a resposta lá do porquê, Mari, uma observação. Oi, Vini. enfim, você estava buscando um documento recusado para mostrar como Isso, exemplo? isso. Acho que nesse filtro reprovados aí, em cima do seu. Mais em Aqui, cima. Tipo, tem atrasados, próximas entregas e reprovado. tá. Atrasos Mais reprovados em pelo cima, cliente. bem em cima mesmo. Aí, Tá certo, né? Tá. aí, Aqui, isso, pessoal, isso. vocês vão clicar aqui. Obrigada, Vini. Todos os atrasados, tá bom? Ó, aqui aparecem todos. Aqui os atrasados, né? Então, como um todo, com geral. Aqui vocês vão pelo reprovados pelo cliente. Então, todos os que foram reprovados por alguma razão. Vocês vão clicar aqui, nesse mesmo negocinho, nesse mesmo ícone. Clicar no olhinho. E aí vai aparecer o seu documento que você enviou. E aqui embaixo, olha, vem a observação. Isso aqui é um documento recusado, pois... Nananana. A gente identifica aqui qual foi a informação que está errada nessa documentação que vocês precisam estar adequando. Aí também, quando vocês fazem o envio da documentação, vocês podem colocar uma observação, tá bom? Que teve ali até um campinho em cima que estava a observação do fornecedor, mas eu quero voltar aqui em atrasados. Olha só, como se eu estivesse subindo um documento. Aqui, olha, tá vendo? Vocês podem colocar uma observação a respeito daquela documentação que vocês precisam, queiram que a gente tenha visibilidade para poder estar comparando no momento da validação, tá bom? Mari, Vocês podem estar só Pode falar, complementando Vini. esse campo, pessoal, esse campo de observação, ele pode ser muito bem utilizado por vocês, pois ele evita retrabalho, tanto de vocês quanto nós. Eu faço parte do time de validação e lido diretamente com essas observações que vocês enviam para a gente. Quando você já envia o documento com alguma observação de que, vou dar um exemplo, um cartão de ponto. Vocês não enviaram o cartão de ponto de algum colaborador porque ele estava afastado, então não tinha cartão de pontos naquele mês. Se vocês colocarem já no campo de observação, a gente não vai precisar recusar o documento para pedir esclarecimento do porquê da ausência daquele cartão de ponto. Vocês já adiantaram o processo, então a gente já vai estar ciente do motivo daquela ausência. Esse campo aí é muito importante por isso. Se vocês puderem ajudar a gente utilizando esse campo, vai ser muito útil. Perfeito, Vini. Muito obrigada, viu? Então, pessoal, aqui também, vocês conseguem fazer esse filtro, tá bom? Não enviados no prazo. Então, aqui é todo mundo junto, somando esses dois. Aqui vocês conseguem ver os reprovados e aqui vocês conseguem ver só os que estão em atraso, tá? Aqui vocês também conseguem estar filtrando todos os documentos, ou um documento de empresa, ou documentos de funcionário, tá bom? Vocês podem estar filtrando aqui também. Bom, e aí vocês vão migrando aqui, ó. Esse outro campo também é legal, porque ele abre para próximas entregas. O que seriam as próximas entregas? É um documento que ele ainda não venceu, ele está próximo de vencer, e aí o sistema automaticamente entende que esse documento está perto do vencimento dele, ele vai abrir um novo campo para você poder estar imputando a documentação, claro, se você já tiver em mãos, para, né, ali a gente já está dando uma verificada, olhando. Se tiver alguma questão, vocês já conseguirem adequar antes do tempo, antes de passar o prazo de envio daquela documentação, tá? Então, o sistema vai se adiantando, ajudando vocês a se adiantarem com relação a alguma documentação, né, futura, tá bem?
Aqui vocês vão ver os reprovados também, então estava procurando, mas vocês podem ver por aqui também, tá bom? E aí aqui vocês conseguem ver os entregues, e aí a gente tem entregues aprovados, que eles ficam num azul mais escurinho, e os entregues em análise, ou seja, está esperando o time analisar, tá bom? Então aqui, ó, filtro, documentos em análise. Aí vocês vão ver que então, qual que está esperando, tá? Esse daqui vocês não precisam fazer nada, o documento está aguardando a análise dos nossos validadores, tá bom? E os documentos aprovados, que são aqueles que vocês enviaram, a gente validou, aprovou, tá tudo certo. Beleza? Bom, aí aqui vocês também conseguem filtrar por empresa e funcionário. Vou limpar aqui o filtro. Ó, filtros aqui que vocês podem sempre estar fazendo, tá bom? Vocês podem pesquisar pelo tipo de documento. Na verdade, eu queria o documento. Vocês podem pesquisar pelo nome do documento que vocês estão querendo ver. Vocês podem pesquisar pelo nome do funcionário que vocês estão querendo ver. CPF, tipo, aqui cliente, unidade, categoria. Número do pedido, tá? Então, o númerozinho que vem antes. Ai, Maria, eu quero subir a documentação toda relativa a esse contrato. É só vocês pegarem o númerozinho do pedido lá do contrato e subir aqui, clicar nessa lupazinha, né? Que ele vai filtrar só os documentos relativos àquele pedido, tá? Então, vocês têm vários tipos de filtro aqui que vocês podem estar utilizando. E, claro, vocês também podem exportar um relatório dessa relação aqui que está aparecendo na tela, tá bom? Aqui, ó, o número de pedido, antes, para vocês verem, isso aqui, ó. O número de pedido é esse númerozinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Acho que não. Vamos seguir. E aí, depois a gente fala sobre relatórios, tá? Hoje na plataforma, vocês contam com alguns relatórios que eles vão estar auxiliando vocês no dia a dia para poder visualizar o que está acontecendo, né, com seus funcionários. Vocês podem visualizar também a documentação, né, de vocês por empresa. Então, eu vou abrir esse aqui a título de exemplo, que é o status de funcionário. Ele é bem importante. Aí vocês clicam todo o relatório, ele vai vir branquinho assim, e vocês clicam aqui em buscar, tá? Que ele carrega a página para você. E aí vocês têm alguns filtros para fazer aqui em cima, outros aqui, ó, dentro. Sempre que tiver esse ícone, você pode clicar que ele aparece mais filtros para vocês fazerem, tá? E aí aqui vocês vão ver uma listagem com todos os funcionários que vocês elencaram ali. E aí vocês vão conseguir, aqui são informações cadastrais daquele funcionário que vocês imputaram. E aí no final, aqui vocês conseguem ver um percentual de entrega da documentação. Então, o total de documentos que foram gerados pelo sistema, porque outro ponto importante, só vai aparecer a documentação de funcionário no sistema quando você cadastrar um funcionário no sistema, tá? Ele faz essa leitura do que aquele funcionário precisa, para vocês poderem subir tudo direitinho. Então, se porventura vocês não subiram o efetivo, vocês entraram em acompanhamento de entrega e não identificaram nenhum documento de funcionário, é por isso, porque vocês ainda não subiram nenhum funcionário na plataforma, tudo bem? Então, aqui você tem um total de documentos para cada pessoazinha desse, cada um vem um nome, tá? Aqui tá funcionário 1, 10, enfim. Mas aqui vem o nome da pessoa, como esse aqui, ó, Marcelo Soares, Juliano Oliveira, tá bom? Total válidos, aí você tem um percentual de válidos, total em análise. Aí aqui a gente descreve, tá? Quais são os documentos em análise, tá bom? Aqui não tem para descrever. Percentual de documentos em análise, total de pendentes, percentual. E aí a gente tem essa informação aqui, que ela é bem importante nessa página, que quando tem uma data, ele vem descrevendo que somente esse funcionário 10 aqui, ele está mobilizado, ele não tem nenhuma restrição, toda a documentação dele de mobilização foi entregue, tá válida, está aprovada e ele está pronto, ele está apto para entrar ali no lugar e poder fazer seus treinamentos, suas integrações, tudo mais e realizar suas atividades, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ver até quando este funcionário ele está mobilizado. E quando você passa o mouse em cima, ele vem uma informação embaixo do tipo: ficha de entrega de EPI
dos EPIs assinada pelo empregado. O que essa informação quer dizer? Quer dizer que a ficha de entrega de EPI é o primeiro documento de mobilização desse funcionário que vai vencer e vai vencer nessa data. Né? Se você não enviar uma nova documentação atual, né, mais atual, com uma validade mais para frente e válida, ele vai deixar de estar mobilizado nessa data aqui, ele vai cair para desmobilizado, vai ficar com os 3 pontinhos aqui, tá bom? Se você enviar a documentação válida, ele continua no seu fluxo de mobilizado, tá bom? E aí, a gente determina aqui, né, quem está mobilizado sem restrição de acesso e quem não está mobilizado com alguma restrição de acesso na unidade, tá bom? Aqui você também te mostra quais são as documentações que estão faltando de envio. E aí vocês podem, por essa página, fazer o envio da documentação que está sendo necessária. Funcionário a funcionário. Então, vocês vão clicar nesse pontinho aqui, nesses 3 pontinhos. E, ó, visualizar documentos. Aí vocês vão ver todos os documentos que abriram, que o sistema gerou, que vocês precisam enviar para esse funcionário, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, ó, ver, na verdade, foi enviado. E aí, vocês vão clicar em ver, tá? E aí, vai fazer lá depois o envio da documentação do mesmo jeitinho. Deixa eu tentar um outro funcionário aqui. Esse daqui, ó, ele aparece um outro até que é a parte de imprimir crachá. Só quem está mobilizado imprime crachá, tá bom? Então, ó, upload, esse daqui, ó. Vocês vão fazer exatamente do mesmo jeitinho que eu expliquei na outra página. Upload, procurar no sistema de vocês, clicar no documento, ele vai vir para cá, documento de validade, informa a validade. Se tem uma observação, conforme o Vini falou, determina aqui a sua observação e envia a documentação, tá bom? E aí, detalhe, é somente para aquele funcionário da linha, eles são todos os documentos relativos àquele funcionário. Naquela outra página que a gente estava, vocês viam um geral, tá? Aqui é mais pontual, funcionário a funcionário. E vocês conseguem exportar esse relatório, tá? Todos os relatórios dessa página aqui, todos eles vocês conseguem entrar e exportar as informações em Excel que estão ali. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Então, vamos aqui para a nossa última parte, que é sobre declarações. E o que são essas declarações? É a declaração de não prestação. Alguém entrando? São as declarações de não prestação de serviço, tá? Então, em alguma competência, né, vocês têm um contrato lá, na competência tal, vocês não tiveram serviço, não realizaram serviço com o Algar naquela competência, tá? Então, vocês vão entrar aqui, ó, em declarações, vocês vão apertar em buscar, ele vai carregar a página, e aí o que ele carrega aqui, né, para vocês que são novos, vai carregar uma página com nenhuma informação ainda. Essas daqui são as declarações que foram solicitadas, tá bom? Então, toda vez que você precisar solicitar uma declaração de não prestação de serviço, você vai clicar no mais. Vocês vão determinar a competência, tá? Que vocês... Então, vou botar aqui, ó, setembro, tá? E aí, vão abrir todos os pedidos, os números de pedidos que ocorreram lá em setembro. E aí, vocês vão poder estar clicando aqui, ó, nesse quadradinho, para poder dizer, né? Vocês vão identificar qual é o número do pedido, tá? E aí você fala, não, nessa competência de setembro, eu não realizei, não prestei serviço para Algar nesse contrato aqui, ó, 0004T, tá bom? Não realizou. Aí você vai determinar, você vai botar só ele aqui e vai salvar. É só isso que vocês têm que fazer, tá? Para vocês poderem dizer para a gente que vocês não prestaram serviço para Algar naquele momento, naquela competência daquele pedido, tá bem? E aí depois a gente vai fazer as tratativas, que é de aprovação ou não aprovação do seu pedido, tá bom? Então aqui vai vir o status, né? Aprovado e aguardando aprovação ou recusado, tá bom? Recusado se por acaso houve, a gente identificou que houve sim, e aí tivemos que recusar. E aprovado é porque sua solicitação foi aprovada, não houve problema algum, tá bom? Se vocês precisarem remover, só clicar aqui, ó, 3 pontinhos, remover. Ah, subiu por engano, remover, tá bom? Filtros,
sempre aqui presentes para vocês fazerem, tá bom? Vocês podem depois dar uma olhadinha melhor quando tiverem acesso à plataforma. Bom, pessoal, alguma dúvida com relação à declaração de não prestação de serviço? É importante que vocês façam esse procedimento quando não houver prestação de serviço, tá bom? E aí, o que acontece no sistema? O sistema está automaticamente gerando os campos, gerando as documentações para vocês poderem estar enviando. Sem essa informação aqui, a gente não entende, né, que você não prestou serviço. Então, você teoricamente teria que enviar aquela documentação. Se você enviar, né, dizer para a gente, olha, eu não prestei serviço, por aqui, a gente aprovar, o que vai acontecer? O sistema ele vai anular, ele vai excluir todas as documentações relativas a essa competência para esse pedido, para que você não fique com pendência desnecessária, né? Porque você não prestou serviço no seu ambiente, tá? No seu acompanhamento aqui de entrega. Tudo bem? Ficou claro? Bom, eu acho que sim. Bom, pessoal, esse é o treinamento da plataforma, tá bom? Eu passei por todos os pontos, então, de vocês poderem entrar na plataforma. Mariana, Oi, Dayana, tudo bom? e tô joia, e você? Deixa eu só tirar uma dúvida com relação a essa última Ah, parte aqui da declaração. Quando você sim. fala dessa declaração, por exemplo, vamos supor, mês passado eu não prestei serviço. Uhum. Aqui entra na modalidade dos contratos contínuos, né? Não para os eventuais, seria isso? Entram aqui os pedidos que tiveram ali a prestação de serviço nessa competência, né? Eu acredito que... Vini, você sabe se o temporário ele aparece aqui? Acho que não. O Acho eventual. que também Só acho o que não, contínuo, Mari. né? Eu É, acho, Daiana, eu acho que só o contínuo vai aparecer mesmo, tá bom? O eventual não vai aparecer, não. Até porque eventual é só aquele, né, a gente vai determinar que é só naquele pedacinho de tempo, naquele pedacinho que você praticou o seu serviço. Mas se porventura ele aparecer, você pode selecionar e colocar ali, tá bom? Não tem problema. Ok. Não, certinho. E aparece a obrigatoriedade da documentação conforme a classificação do contrato, Daiane. Então, se é um contrato que não é contínuo, vai aparecer só os documentos exigidos para esse contrato eventual. Então, não corre risco dele anexar uma documentação que não precisaria para a classificação do contrato dele. Vai exigir exatamente aquilo conforme a classificação, entendeu? Entendi. Eu Obrigada aí. perguntei porque como aqui na nossa parte aqui da Calaça, a gente tem alguns contratos que são eventuais e alguns contratos que são contínuos, né? Só Uhum, para tirar essa dúvida mesmo e entender a claro. diferença. Claro, não, existe a identificação nos contratos quando ele é eventual e quando ele é contínuo, tá? E aí há uma modificação com relação à documentação que vai ser solicitada para ele. E aí, quando, né, a gente tem uma relação, recebe a relação ali da Algar com relação aos contratos que precisam ser subidos na plataforma, e aí a gente tem a identificação. Ah, esse é um eventual, esse é um contínuo. Eventual ele tem um tempo mais curtinho, algumas documentações de um contínuo não são necessárias para enviar para um eventual, tá? Mas é isso. E porventura, né, acredito que não aconteça, tá? Foi uma boa pergunta, mas não acredito que ele não apareça, só apareça para contínuo. E aí ele vai só excluir a demanda ali por aquela documentação. Tudo bem? Não, tudo bem. Obrigada pelo De esclarecimento. nada. Bom, pessoal, então eu passei pelo cadastro, né? Falamos sobre o cadastro, depois falamos sobre a identificação dos contratos e a subida dos efetivos, a importância de vocês colocarem só os efetivos relativos àquele contrato, tá? Os funcionários, as pessoas que estão trabalhando para Algar. Não são todos os funcionários de vocês, só aqueles que estão trabalhando para Algar dentro daquele contrato, tá bom? Dentro daquela prestação de serviço. Informar a atividade daquela pessoa, início, né, o dia de início, de término das atividades somente necessário quando ele não trabalhar pela vigência completa do contrato, tá bom? Identificar as atividades críticas e a gente falou sobre subcontratada somente com o aval da Algar, tá bom? E se houver subcontratada, vocês são responsáveis pelo envio da documentação. Depois a gente passou pela página com a entrega de documentação, como é que vocês visualizam quem está em atraso, quem foi aprovado, quem está em análise, tá bom? Quem foi recusado. E aí
A gente passou depois para relatórios. Vocês têm aquela gama, vocês podem olhar todos aqueles relatórios. Lembrando que a página vem sempre em branco. Clique em buscar para poder aparecer a informação, tá bom? E depois a gente veio para a parte de declaração de não prestação de serviço, tá bem? Bom, se não ficou nenhuma dúvida sobre o treinamento, eu vou estar abrindo um momento para, né, alguns clientes que possuem alguma dúvida com a gente, com relação a algum ticket que abriu, que ainda não teve uma resposta. Enfim, qualquer dúvida aí, estamos abertos aqui para tentar ajudar vocês, tá bem? Podem perguntar. Levantar a mãozinha também, para a gente botar uma ordem. Isso, obrigada. Oi, Mariana, pode falar. Oi, Maria, de novo. Então, eu não recebi o acesso. Eu queria ver com você como que nós vamos resolver, porque, na verdade, eu achei que tinha relação com faturamento, que é a minha parte na empresa, né? Porém, eu sou a ponta final. Então, preciso que outras pessoas tenham acesso à ferramenta e à gravação do treinamento, né? Para que possam dar seguimento a partir do próximo mês. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu vou até parar. Ô, Isa, eu tô autorizada a parar a gravação aqui, para a gente poder tirar as dúvidas, que eu acho que não precisa ficar no treinamento, você acha que Claro. precisa? Tá bom, Fica vou à parar aqui, vontade. tá? Tá bom. Vou parar a gravação. Parar. Só para ficar só o